É sempre muito bom estar aqui com você. Esse é o nosso programa, o programa Novo Amanhecer, aqui da Segunda Igreja Batista em Petrópolis. Eu sou o pastor Edemir e quero que uma vez mais você fique conosco e medite na palavra de Deus. O que você faz para resolver os seus problemas? Vamos pensar nisso juntos? Que bom que você está conosco, que bom que você nos acompanha semanalmente e nesta oportunidade, nesses poucos minutos que temos, mas tão importantes minutos, eu quero que hoje você encontre uma solução adequada para os seus problemas, um caminho que
pode te levar, e certamente com fé, com perseverança, te levará a melhores momentos de vida. Eu te perguntei no início como você tem lidado com os seus problemas, com as dificuldades que surgem no seu dia a dia. E nada melhor do que olhar para a Palavra de Deus, olhando um exemplo, um bom exemplo, para tomarmos lições para as nossas próprias vidas. E é exatamente isso que eu quero que você faça nesse momento, olhando a história de Ana. Ana passou uma tremenda dificuldade, um tamanho perrengue em sua vida, e ela nos dá um bom exemplo do que fazer em momentos de dificuldade. E olhando para a nossa vida, vamos ver que não somos diferentes de Ana e do que ela passou. Vamos então meditar. Veja o que nos diz o livro de 1 Samuel, logo no primeiro capítulo, a partir do verso 9. Eu lerei apenas um pequeno trecho e contextualizarei essa história de Ana. Veja a partir do verso 9. Se você quiser depois acompanhar e ter mais detalhes da história, está no primeiro livro de Samuel, a partir do verso 9, então, o que vamos meditar agora. Após terem comido e bebido em Siló, estando Eli, o sacerdote, assentado numa cadeira junto a um pilar do templo do Senhor, levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente. Ora, por que ela estava assim? Algum problema ela estava passando. Aonde ela estava? E fez um voto dizendo: Senhor, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva e de mim te lembrares e da tua serva te não esqueceres e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida e sobre a sua cabeça não passará navalha. Lá no finalzinho da história, assim vai nos dizer: assim a mulher se foi o seu caminho e comeu, e o seu semblante já não era mais o mesmo. Veja, uma mulher, uma amargura de alma, uma tristeza, um choro, uma oração e um semblante diferente, diferente daquele que ela começara a sua oração. Quem era Ana? O que ela passava? Qual era a sua angústia? O que ela precisava receber do Senhor? Qual era o problema dela? Ana era casada com Eucana e Ana não podia ter filhos. Claro que hoje nós podemos sentir a dor, um pouco da dor, daquelas mulheres que não podem ter filhos. E a gente se condói porque o desejo de ser mãe é muito grande e isso realmente nos entristece quando uma mulher não pode ter filhos e quer ter filhos. Mas naquela época, não ter filhos era muito mais do que isso, do que um sentimento triste de não poder passar pela maternidade. Era uma questão de honra. Uma mulher não ter filhos era uma questão de desonra naquela cultura. Ela não poderia dar descendência para o seu marido, para a sua família, e isso era praticamente uma tragédia. Então imagine essa situação na vida de uma mulher casada e muito desejosa de ser mãe, de ter filhos e de dar herdeiros ao seu esposo e de estender a sua descendência. Era uma situação complicadíssima e isso amargurava por demais a vida de Ana. Mas não apenas isso, Ana encontra uma outra dificuldade. Eucana também tinha uma outra mulher, Penina. Naquela época, embora a Bíblia nunca tenha permitido a poligamia, algumas famílias tinham mais de uma pessoa, ou seja, uma outra mulher. E isso era uma realidade naquele momento. E Eucana tinha uma segunda mulher, Penina, e Penina tinha filhos. E imagine Ana convivendo com aquilo, a dureza que era isso para o seu coração. Mas, além de conviver com isso, Penina insistentemente caçoava de Ana por ela não poder ter filhos. E isso a Bíblia nos relata em versículos anteriores, que era um verdadeiro bullying, como dizemos hoje. E isso entristecia e magoava muito Ana. E Eucana também, claro, seu marido, se entristecia com isso, porque a Bíblia vai nos dizer que ele a amava muito.
E anualmente esta família ia até a Siló, onde estava o tabernáculo do Senhor, prestar o seu culto, sacrificar em favor da família, deles mesmos. E isso era um ritual. E lá havia um homem, Eli, o sacerdote daquela época, em que prestava todo o serviço. Então lá se faziam as orações, se faziam as petições, os sacrifícios. E numa dessas vezes, subindo esta família a Siló a sacrificar, Ana, muito amargurada, muito entristecida, ela resolve fazer uma oração ao Senhor naquele lugar. E ela então clama, como nós vimos o relato, como nós lemos, ela clama, ela suplica, ela pede ao Senhor que venha em favor dela, que vá em favor dela. E isso mexia de forma tal com Ana que o seu semblante era inclusive disforme. E o sacerdote, olhando aquela situação de longe, até imaginou que Ana estivesse bêbada, porque ela não sussurrava uma palavra, ela apenas movia os lábios, assim vai nos dizer o relato. Estou dando esses detalhes para você ter a noção do drama que Ana vivia. E o sacerdote então chega diante de Ana, perto de Ana, e pergunta: você não vai afastar de você esse vinho? E Ana diz: não, eu não estou bêbada, não ponho bebida forte na minha boca, é porque eu estou entristecida, eu estou angustiada e oro ao Senhor. O sacerdote então, Eli, entende a situação de Ana e diz: olha, que Deus atenda a sua oração. E a Bíblia vai nos dizer, como nós acabamos de ler no relato, que Ana, depois daquela oração, ela segue o seu caminho em paz. E se você continuar lendo a história, ela engravida. Na sequência desse relato, nos traz então a informação de que Ana engravida de Eucana, então ela concebe Samuel. Mas eu quero que você pense o que isso nos traz de lição, o que isso fala a mim e a você. Olha, Ana, como não poderia ser diferente, tinha problemas. Nós temos problemas, eu tenho problemas, você tem problemas, e muitos são os problemas. E se olharmos inclusive o nosso contexto social no Brasil, quão grandes são os nossos problemas. Ainda mais falando aqui da nossa realidade do Rio de Janeiro, que dias difíceis estamos vivendo. Mas nós não estamos sem socorro. E eu quero chamar a sua atenção para que você dê a devida atenção aos seus problemas e você saiba qual é o melhor caminho diante de uma dificuldade. Ana nos mostra isso. Ana estava amargurada, nós também nos amarguramos, nós também sentimos a dor de tantas coisas que nos aparecem, inclusive na nossa família. Mas Ana nos mostra que o melhor caminho diante da dificuldade, de um problema, é ela se colocar, é nos colocarmos diante do Senhor como ela se colocou diante do Senhor, em oração. É isso que você tem feito? Diante das dificuldades, das angústias, qual tem sido a solução para os seus problemas? Estaria porventura você se afogando em mágoas, sentindo pena de si mesmo, dizendo para Deus e o mundo que ninguém te ama, que ninguém gosta de você? Talvez você tenha procurado o caminho das bebidas, das drogas para resolver os seus problemas. Talvez você tenha se enclausulado, talvez você esteja se vivendo momentos difíceis e fica só, não sabe exatamente o que fazer. A depressão é bem real, viva nos seus dias, e isso não tem trazido a solução que você precisa. E Ana nos mostra, nos ensina que há um caminho, há uma solução para os nossos problemas. E isso começa nos colocando diante do Senhor. Mas veja, ninguém confessa o que está passando, ninguém compartilha a sua dor, se não crê, se não acredita naquele que ouve, naquele que pode de fato socorrer. E Ana não apenas orou, ela confiava, ela sabia quem estava dirigindo a sua oração, as suas tristezas, as suas angústias. Era o Senhor dos Senhores, era o Deus, o seu Deus. E diante do seu problema, da sua dificuldade, a quem você tem recorrido? É claro que é muito bom estar com pessoas amigas, com parentes, mas antes de qualquer outra coisa você deve buscar ao Senhor e deve derramar o seu coração diante dEle. É para Ele que você deve dirigir as suas angústias em primeiro lugar.
É isso que você tem feito? Não estaria você, porventura, procurando outros meios e caminhos para resolver os seus problemas? Tantas pessoas passando por tantas dificuldades e não estão dando devido tratamento às suas angústias. E aqui está diante de você um caminho que pode levar paz para você, um caminho que certamente vai levar alento e uma nova perspectiva diante de tudo que você está passando. E eu quero encerrar dizendo justamente isso. Veja o relato. Ana ora, clama, intercede e ao final o semblante dela já era outro. Mas ela continuava com o problema, ela ainda não estava grávida, ela ainda não tinha um filho, e um filho homem que ela pediu. E pode ser assim com você também. O problema talvez não desapareça, não suma da sua realidade de hoje para amanhã. Talvez isso demore um dia, 2 dias, 1 ano, não sei. Mas será que o seu estado de espírito, o seu coração precisa permanecer atribulado, angustiado? Não. Ana nos mostra aí, nos evidencia muito bem isso. É possível, tendo derramado o coração, tendo dito para o Senhor dos seus problemas, das suas dificuldades, você estar em paz, ficar em paz. Tome essa palavra para você. Os dias são difíceis, talvez você possa dizer, olha, você não tem ideia do tamanho do problema que eu estou vivendo. Realmente eu não sei, mas Deus sabe. E Ele dá o devido tratamento para todas as circunstâncias, para todos os problemas, pequenos ou grandes. Ele é o Senhor dos senhores. Então, quer seja o seu problema pequeno, mas que dói muito em você, só você sabe, quer seja o seu problema grande, quer seja de pequena gravidade ou de uma gravidade enorme, seja lá o que for, você se derramando diante do Senhor em oração, clamando com o coração contrito, é possível você achar um estado de espírito de paz. E isso é real. A Bíblia vai nos dizer que Deus, que o Espírito de Deus, que o amor de Deus, que a presença de Deus excede todo o entendimento e nos faz estar em paz. Ele é o Deus da paz. Ele é o Deus de perfeita plenitude. E Ele tem isso para nos dar. Mas você talvez não esteja fazendo e confiando a Ele os seus problemas. Você não está dedicando e devotando os seus dias, as suas circunstâncias a Ele. E isso não é nada bom. Veja, o que Ana poderia estar fazendo? Ana poderia continuar chorando, amargurada, se lamuriando e reclamando daquilo que ela não tinha. Mas ela resolve entregar o problema dela ao Senhor e receber do Senhor o consolo. A Bíblia nos diz que Ana foi atendida em sua oração, que ela engravidou, que ela teve um filho, Samuel. Mas veja que o estado de espírito dela era um estado de espírito de paz, depois de ter orado e ter dito ao Senhor de todas as suas dificuldades. Mas ela poderia não ter recebido Samuel. E assim comigo e com você, nos importa, em primeiro lugar, estar em paz, feliz, cientes de que Deus está cuidando de nós. E muitas vezes aquilo que pedimos, que almejamos, nem sequer é o melhor para nós. E Deus sabe o que é melhor para cada um de nós. Por isso, confie os seus dias a Ele. Pare de ficar se lamuriando ou achando que estar só, fugindo do mundo, do trabalho, dos estudos, das amizades, é a solução para os seus problemas. Não, não é. Aqui está diante de mim e de você, uma solução, uma porta aberta para que as nossas angústias sejam tratadas. Mas talvez você diga, olha, eu não sei orar, eu não sei falar com Deus. Ele te entende, independente das suas palavras, porque Ele olha o coração. Diga isso para Deus, Senhor, o Senhor bem sabe o que eu estou passando. O Senhor bem sabe o tamanho do meu problema. Tem misericórdia de mim. Venha em meu favor. Eu confio no Senhor como o Senhor do universo, o Senhor de todas as coisas. Aquele que me ama, aquele que entregou o seu Filho por mim, porque eu sou pecador e necessito do Senhor. Faça essa oração, confie nele e Ele transformará a sua tristeza em alegria e em paz.
Que Deus te abençoe, que Deus abençoe os seus dias e que Ele conceda, conforme a boa vontade dEle, o que deseja o teu coração.